Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Pessoal, vamos dar continuidade então na nossa parte da criação da planilha de fluxo de caixa. Na aula passada nós colocamos as fórmulas aqui para a parte das somas, tanto na parte dos gastos pessoais, os gastos gerais da empresa e as entradas extras. Também nós fizemos a fórmula aqui a qual ele faz a soma entre gastos gerais e da empresa e faz também a subtração e adição das entradas extras. Então, ou seja, ele me dá um valor total aqui. O que eu faço nesse caso aqui explicando para vocês? Vamos imaginar aqui que eu tive uma entrada de R$350 extras no caixa. Então, no momento que eu fiz isso aí, o meu caixa ele está positivo R$350. Aí eu vou lá e faço um gasto pessoal, ou seja, eu tiro um valor do caixa, por exemplo, eu preciso fazer, como a empresa é minha, eu trabalho com ela em casa e tudo, e eu utilizo também o dinheiro da empresa para gastos pessoais, ou simplesmente eu tenho que fazer esse lançamento. Não seria o correto, mas como eu faço isso aí, eu tenho que criar uma tabela a qual eu preciso ter esse controle também. Então aí vamos imaginar que eu vou lá e faço um gasto de R$150. Então o que acontece? Ele vai pegar os 350 e vai subtrair esse gasto pessoal que eu tive, me dando um total no caixa de R$200 ainda positivo. Aí vamos imaginar que eu fui lá e fiz uma compra para a empresa, comprei material e gastei R$100. O que ele fez nesse caso aqui? Ele somou esses dois valores, 150 com mais 100, R$250, e subtraiu do valor que eu tenho em caixa, então seria 350. Eu tinha 350 em caixa, eu tirei 150 para gastos pessoais e mais R$100 para gasto da empresa, basicamente me sobrou R$100 em caixa. Então é isso que a planilha faz, certo? Então eu vou deletar esses valores aqui que eu utilizei só para exemplificar para vocês. E agora nós vamos para a próxima planilha, que é a planilha pedidos. Pessoal, essa aula aqui ela vai ser um pouquinho mais extensa porque eu quero explicar direitinho para vocês como é que é o funcionamento dessa planilha, certo? Então é a planilha as contas a receber. Nesse caso aqui, como eu trabalho com a parte de sublimação, então eu vou dar o exemplo mais voltado nessa área, mas vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem, certo? Então vamos entender a nossa planilha. Nessa planilha aqui eu tenho o campo data, a qual eu vou fazer o lançamento dos pedidos dos meus clientes, a data que eles pediram. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, é dia 7 de março. Eu tenho um pedido para o dia 10, então eu vou lançar aqui a data 10 de 3 de 2021. Então eu tenho a data de lançamento. O nome do meu cliente, que eu tenho, ou seja, o cliente que fez o pedido. E eu tenho aqui, ó, custo material, valor unitário, entregar, valor da entrega, valor total da venda, forma de pagamento, situação e lucro. Então vamos começar, no caso, coluna por coluna, para vocês entendendo como que é o funcionamento das fórmulas aqui. Então aqui no custo material seria o custo a qual eu tenho para pegar o produto no meu fornecedor. Por exemplo, eu tenho no meu fornecedor, por exemplo, eu compro uma caneca a R$15. Então quer dizer o quê? Eu peguei com o meu fornecedor num preço de custo de R$15, certo? Então aqui nessa coluna aqui eu sempre vou colocar o valor de custo no fornecedor. Valor unitário da venda. O valor unitário da venda ele faz o que? Ele simplesmente é o valor que eu vou lançar aqui de venda. Então se eu peguei uma caneca, por exemplo, a R$15 no meu fornecedor e eu vou vender ela, por exemplo, a R$35, com já incluso todos os o valor da tinta, papel e tudo mais, todos os encargos colocados, então eu vou ali e coloco na minha planilha. Então, por exemplo, R$15 do meu custo material, eu vou vender por R$35, então quer dizer o que? Nesse caso aqui, eu já tenho, então, dois valores lançados. Entregar. Pessoal, a coluna entregar é nela que vocês vão dizer qual é o tipo da entrega que vai ser feita. Por exemplo, se vai ser uma entrega via motoboy, se vai ser uma entrega, por exemplo, a pessoa vem retirar no local, se vai ser via correio, se vai ser qualquer forma de entrega, vocês têm que fazer o lançamento nessa parte aqui. Só tem um detalhe. Eu tenho duas maneiras de fazer o lançamento dessa informação,
desses dados. Primeiro seria digitando, então, por exemplo, eu posso colocar aqui motoboy, certo? Por exemplo, via correio, entre outros. Ou eu posso também criar uma lista, pessoal, que ao clicar aqui apareça uma seta e eu selecione qual é a opção. Qual é a vantagem disso aí? A maior vantagem é o quê? Que eu não perco tempo digitando. Então, quanto mais facilitarmos nosso trabalho, melhor. Então, eu vou selecionar todas essas colunas aqui, todas essas linhas da coluna, e eu vou vir aqui na guia dados, certo? E eu vou clicar aqui na opção validação de dados. Ao abrir essa janela aqui da validação de dados, eu vou ter a opção aqui do permitir. Aí eu vou dizer qual o valor. Quando eu clicar nessa seta, eu tenho várias opções aqui que eu posso utilizar. No nosso caso aqui, eu quero criar uma lista, então eu vou clicar na opção lista. E nesse campo aqui, fonte, é onde eu vou lançar qual vai ser o tipo da lista que vai ser criada, quais são as informações que vão nela. Então, por exemplo, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e eu vou passar as seguintes informações na minha lista. Eu vou dizer que vai ter a entrega via motoboy, ponto e vírgula. Vai ter a entrega pessoal, certo? Vai ter retirar aqui, ou seja, o cliente pode tirar aqui no local, na empresa. Via correios. E eu também tenho a opção via ônibus. Então, esse via ônibus é o seguinte, por exemplo, o cliente ele mora numa cidade ao lado, e eu, para não precisar perder tempo com correio e tudo mais, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar no ônibus e mandar para esse cliente. Claro que eu vou ter que calcular o valor de envio e tudo mais, mas também é uma possibilidade. Então nós temos N possibilidades para entregar, mas no nosso caso aqui eu vou utilizar somente essas 5. No momento que eu clicar no botão OK, vocês notem que aqui ó, apareceu uma setinha. Então qualquer uma das linhas que eu clicar aqui vai ter essa setinha. No momento que eu clicar nessa seta apontada para baixo, eu tenho aqui as opções que eu coloquei naquela lista. Então nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? No caso aqui, vamos imaginar que a entrega vai ser, por exemplo, retirar aqui. Selecionei a opção retirar aqui, então está selecionado, certo? Bom, próximo passo para nós. No nosso próximo passo é o seguinte, eu vou ter que pegar e fazer o valor da entrega. Esse valor da entrega ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho, por exemplo, via motoboy, eu tenho um valor X, a qual eu vou cobrar do cliente para o motoboy entregar para ele. Tem o valor do correio, a qual eu vou ter que lançar e assim por diante, certo? Então o que eu faço nesse caso aqui? Nesse caso eu vou lançar uma fórmula a qual ele vai trabalhar baseado na informação que eu colocar aqui nesse campo, certo? Então, por exemplo, se eu selecionar a opção motoboy, ele vai ter que dizer, por exemplo, que ele vai aparecer um valor, vamos supor R$50. Então ele vai aparecer o valor de R$50, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, via correio. Eu tenho um valor fixo via correio. Então eu posso utilizar essa opção, certo? Então vamos trabalhar nisso. Eu vou zerar esse campo aqui para vocês entenderem. Então, para a gente trabalhar com essa opção aqui, nós vamos criar uma fórmula. E nessa fórmula nós vamos trabalhar com a função C. É ela que vai ser responsável por trabalhar com esse tipo de processo de análise, certo? Então eu vou colocar o sinal de igual. Como eu vou utilizar a função C, eu já vou começar com ela. Então eu vou colocar C, vou abrir parênteses. E eu vou dizer o que? Eu preciso do teste lógico, ou seja, eu preciso informar qual é o item que vai ser analisado. No nosso caso aqui, quem vai ser analisado vai ser a célula E3. Selecionei, certo? Então quer dizer o que? Se a coluna entrega, certo? For igual, vou abrir parênteses, desculpa, eu vou abrir aspas, porque todo item, todo critério eu preciso colocar dentro de aspas, certo? Então quer dizer o que? Se o valor que está aqui na coluna entregas for igual a, por exemplo, motoboy, ponto e vírgula,
ele vai fazer o que? Ele vai colocar um valor. Vamos estipular aqui um valor de, por exemplo, de R$30 para entregar. Então, eu coloquei ali. Então, o primeiro critério eu já fiz. Vou dar o ponto e vírgula de novo. Vou para o segundo critério. Então, o segundo critério seria o quê? No primeiro eu coloquei, no caso, eu coloquei a opção de motoboy. No segundo critério, eu vou deixar o seguinte. Eu vou dizer assim, ó, C, vou repetir de novo o comando. Deixa eu colocar em maiúsculo para manter o padrão. C, abre parênteses. O valor que está na E3, que é o que nós estamos analisando. Se o valor que for na E3 for igual, abre aspas, for igual o quê? A retirar aqui, fecha aspas, ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele não vai cobrar entrega, porque o cliente vai retirar direto na empresa. Ponto e vírgula. Se, abre parênteses, o valor da E3 for igual, abre aspas, for entrega pessoal. O que é entrega pessoal? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um cliente a qual ele mora 2, 3 quadras da minha casa, por exemplo, da minha empresa, e eu quero cobrar um valor simbólico, que é o mais, desculpa, que é um valor justo para fazer essa entrega. Então o que eu vou fazer? Eu posso pegar e cobrar um valor X. Então no caso aqui da entrega pessoal, vamos imaginar que eu vou ali e cobro R$10 para entregar, por exemplo. Então quer dizer o quê? No momento que eu selecionar a opção entrega pessoal, ele simplesmente vai colocar o valor 10 ali no campo, o valor da entrega. Ponto e vírgula. Vou abrir aspas, vou digitar de novo o comando C, abrir parênteses, e vou dizer o quê? Na coluna E3, se a E3 for igual a via correio, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Se for via correio, basicamente você tem que fazer o seguinte, vocês têm que puxar por 2 pontos. Primeiro, ou vocês podem cobrar um valor fixo via correio, uma taxa fixa, ou vocês podem deixar esse campo em branco para toda vez que vocês selecionarem via correio, vocês lançarem o valor que vocês vão pesquisar, por exemplo, no site do correio e tudo mais. Eu aconselho a vocês a deixar em branco. Então abre e fecha aspas sem botar nada dentro para vocês poderem fazer o lançamento dessa informação. E nós vamos para a última opção aqui, ó, C, abre parênteses, o E3 for igual, abre aspas, a via ônibus. Então vai ser a mesma coisa nesse sentido aqui. O que eu vou fazer? Eu posso deixar em branco porque eu preciso pesquisar com a empresa de ônibus qual é o valor do determinado custo que vai ter para mandar para o meu cliente. Feito isso aí, eu lancei todas as informações, então eu fiz o que? Eu abri aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então eu basicamente tenho que fechar as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, recordando, se o valor da entrega estiver selecionado motoboy, ele vai colocar o valor de 30. Se estiver selecionado retirar aqui, ele vai colocar o valor 0, que eu não vou cobrar nada do cliente. Se for selecionado entrega pessoal, ele vai colocar o valor 10, que é aquele valor simbólico. Se for via correio, eu vou deixar em branco para eu poder lançar o valor da forma que eu quero. E a mesma coisa eu faço na via ônibus, certo? Feito isso aí, eu vou pressionar a tecla Enter. Se tudo der certinho, simplesmente apareceu o nome falso. Pessoal, isso aqui aparece o nome falso pelo um simples fato. Que aqui eu tenho que ter algo selecionado, certo? Então no momento que eu fui e selecionei, vocês notem que ele começou a fazer isso aí para mim, ó. Então selecionei, só que o que acontece? Toda vez que eu pegar e selecionar uma opção aqui, ó, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui, que Correios ele está dando como falso. Via Correios, vamos ver o que houve aqui de problema nessa forma. Vou voltar aqui, via Correios, eu tenho que colocar o S. Ele não pode ficar sem o S ali. Pronto, agora sim. Então agora não dá mais o problema. Tá, mas
Vamos tentar resolver uma questão aqui. Ó. No momento que esse campo está em branco, ele está aparecendo a palavra falso. E não pode aparecer isso aí. Se não tiver nada aqui, eu posso, por exemplo, deixar esse campo vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na fórmula e vou clicar aqui ó, logo no início da vírgula e vou colocar mais uma condição. Eu vou dizer o que? Se, abre parênteses, o valor que estiver na E3 for igual a vazio, eu quero que esse campo continue vazio, porque aí ele não vai aparecer mais a palavra falso. E como eu abri mais um campo aqui, eu vou ter que fechar aqui no finalzinho. Então, fechei e dei um Enter. Pronto. Então, a partir de agora, a minha fórmula ela está funcionando, certo? Só que tem um detalhe. Ela está funcionando somente para essa célula aqui. Se eu vir aqui, por exemplo, e selecionar motoboy, não vai acontecer nada. Por quê? Porque essa fórmula eu coloquei somente nessa primeira linha. Então, para mim resolver isso aí, eu vou vir aqui em cima, vou selecionar a célula onde está a fórmula, vou vir no quadradinho aqui, bem no cantinho inferior direito dessa célula, vou me posicionar com a seta do mouse, vocês notam que aparece uma cruzinha. Vou segurar clicado e vou arrastar até o final. No momento que eu arrastei e soltei, não aconteceu nada. Mas o que eu fiz aqui? A partir de agora, a minha fórmula ela está em todas as células. Então, se eu vir aqui, por exemplo, selecionei motoboy, 30. Selecionei entrega pessoal, R$10 e assim por diante. Então, quer dizer o que? Está funcionando para toda a minha planilha. Bom, já resolvemos essa questão aqui, então, tranquilo. Essa coluna ela vai trabalhar baseado nessa. O valor total de vendas aqui, ela é bem simples. O que quer dizer o valor total de vendas aqui? Eu vou ter que pegar e fazer um cálculo geral aqui na fórmula. Baseado no quê? Baseado no custo do material, no valor da venda e o valor da entrega. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou criar uma fórmula, a qual eu vou colocar o sinal de igual. Eu vou pegar e vou pegar o valor que eu paguei pelo material, no caso que eu peguei no fornecedor, R$15, nesse caso aqui. Vou colocar o sinal de menos, ou seja, eu vou subtrair e vou abrir um parênteses. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar o valor de venda mais o valor da entrega, porque eu preciso somar tanto o valor que eu estou cobrando do meu cliente com o valor da entrega. E vou fechar parênteses. No momento que eu fizer isso aí e pressionar a tecla Enter, vocês notem que apareceu o quê? Apareceu o valor aqui menos 20. Por que está acontecendo isso aqui? Isso aqui está acontecendo porque simplesmente eu estou subtraindo um valor menor por um valor maior. Então quer dizer o que? Ele vai me dar o valor negativo. Para mim resolver essa questão, eu posso, por exemplo, vir aqui vou dar um duplo clique aqui no resultado, eu posso vir no início da célula e colocar, por exemplo, ABS, comando ABS, abrir parênteses e vou fechar parênteses. No momento que eu pressionar a tecla Enter, o que ele fez? Ele fez a inversão dos valores, ou seja, de negativo passou para positivo, ou seja, ele faz a inversão dos sinais, certo? Então é uma outra possibilidade que eu posso trabalhar. Ou eu poderia, por exemplo, pegar, colocar a fórmula, para não precisar colocar o ABS, eu poderia ter colocado, por exemplo, igual, vou mostrar para vocês, igual, abre parênteses, o 35 mais o valor da entrega, fecha parênteses, menos o valor do custo no fornecedor. Pressionei a tecla Enter. Então, acredito que até dessa forma ficou bem melhor. Então, o que eu fiz nessa fórmula? Eu somei o valor da entrega, ou melhor, o valor da venda com o valor da entrega, e o resultado que deu eu subtraí pelo valor que eu gastei do produto com o fornecedor. Vou fazer de novo o que eu fiz antes, selecionei a célula que tem o resultado, vou vir aqui no quadradinho, seguro clicado e arrasto até o final. Pronto, resolvido. Só que tem um detalhe aqui, ó, ele continua dando a opção de valor, certo? Por que isso aqui? Essa questão do valor aqui, ele trabalha em cima por exemplo, assim, de células preenchidas. Então, o que eu preciso fazer nesse caso aqui, ó? Para mim resolver essa situação, eu vou vir aqui no início e eu vou dizer o seguinte, eu vou trabalhar em cima do valor da entrega, então que nem a gente fez antes. Então vou selecionar a primeira coluna, vou vir no início depois do sinal de igual, vou digitar C,
abre parênteses, o valor da entrega for igual a vazio, então essa célula é para continuar vazia. Caso contrário, é para ele fazer esse cálculo aqui. Vou fechar o parênteses aqui e vou pressionar a tecla Enter. Então, o valor da entrega ele está vazio. Só que aí deu um outro problema. Ele não pode aparecer vazio aqui. Mesmo que eu não tenha o valor da entrega, ele teria que aparecer outro. Então, para melhorar ainda essa fórmula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou clicar no início do C, vou abrir parênteses e vou colocar uma segunda condição aqui, o e abrir parênteses. Pronto. Então, o que eu vou dizer para ele aqui nesse caso? Eu vou apagar essa parte aqui que eu não vou precisar agora. Eu vou dizer assim, ó. Se esta célula, se o valor unitário for, que é essa D3 aqui, ó, for igual a vazio, ponto e vírgula, e a célula F3 for igual a vazio, então o que ele vai fazer para mim aqui? Ele vai colocar, deixa eu fechar aqui parênteses, ponto e vírgula, ele vai deixar vazio. Caso contrário, ele vai executar essa fórmula aqui. Então eu estou dizendo para ele assim, ó, Excel, se na célula D3 estiver vazio e na célula F3 estiver vazio também, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai deixar vazio essa célula, certo? Então, basicamente é isso aí. Então, deixa eu só conferir se eu abri e fechei direitinho parênteses. Beleza, vamos dar um Enter para ver se não vai dar erro nenhum. Não deu erro, agora eu vou selecionar e vou puxar aqui para baixo. Então, notem que a partir de agora a célula ela não está mais vazia, certo? Pronto. Formas de pagamento. O formas de pagamento, pessoal, nós vamos trabalhar da mesma maneira que nós trabalhamos aqui no campo entregar. Então aqui no entregar nós criamos uma lista. Aqui nós vamos criar outra lista que nós vamos dizer qual vai ser a forma de pagamento. Se vai ser cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, depósito bancário, via Pix e assim por diante. Então o que eu faço? Eu seleciono toda essa coluna aqui, guia dados, validação de dados, vou selecionar novamente a opção lista e aqui eu vou criar a lista que eu preciso para fazer essa parte aí. Então a primeira opção que eu tenho, o que é? É dinheiro, ponto e vírgula. Segunda opção que eu tenho, cartão de crédito. Terceira opção, cartão de débito. Quarta opção é transferência. E aí eu posso colocar aqui até a opção Pix, porque agora a transferência está ficando mais fácil com Pix, até é melhor. Ou eu posso simplesmente fazer assim, ó, transferência normal, e eu posso também pegar e deixar a opção Pix também inclusa aqui no meio, não tem problema nenhum, certo? Então, vou deixar a opção Pix. Eu tenho outra, por exemplo, depósito. Então, a pessoa pode fazer um depósito. Feito isso aí, clico no botão OK. Então, a minha outra lista já está pronta. Tem o dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, transferência, Pix e depósito. Na próxima coluna situação, eu vou criar uma lista também, a qual nessa lista eu vou passar umas informações. Eu vou dizer se essa encomenda ela foi feita, ou melhor, se ela ainda não foi feita, se ela já está pronta e o cliente ainda não retirou, ou se o cliente já retirou e a opção que ele pagou. Então eu vou de novo em validação de dados e eu vou colocar o seguinte. Nessa lista aqui eu vou colocar assim, ó, a fazer. Então eu estou dizendo que esse produto ainda não foi, essa encomenda não foi feita. Vou colocar pedido pronto, ou seja, já foi feito, só que o cliente ainda não tirou. E eu vou colocar a opção recebido, ou seja, no momento que eu entreguei para o cliente, seja qual foi a forma de entrega, eu recebi o valor,
cliquei no botão OK e pronto. Então, a partir de agora, pessoal, como vocês podem perceber, eu tenho essa opção aqui, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer até uma melhoria, eu vou alterar uma informação aqui. Agora que eu lembrei, como eu botei a coluna lucro, eu vou alterar aqui. Vou apagar essa fórmula e vou fazer o seguinte, eu vou dizer igual, e vou somar o valor de venda com o valor da entrega. Simples assim, pressionei Enter, então ele fez a soma. Vou selecionar aqui, vou alterar, atualizar a célula. Ou melhor, deixa eu alterar uma coisinha aqui básica. Ctrl Z, dei Ctrl Z para alterar e vou voltar aqui na fórmula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na fórmula, eu simplesmente vou só tirar esse parênteses, vou apagar a coluna C3, que é correspondente ao custo do material, porque eu não vou precisar, e pronto. Vou pressionar a tecla Enter. Então continua vazio. Agora eu posso pegar e atualizar. Então, só explicando para você, vou dar um duplo clique aqui para explicar a forma. Então, eu estou dizendo para ele que se na D3 e na F3 estiverem vazias, é para deixar a célula vazia. Caso contrário, é para ele somar o valor do valor unitário, ou seja, o valor de venda, mais o valor da entrega. Então, fiz isso aí, atualizei, pronto. E aqui no finalzinho, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para o Excel, para ele pegar o valor de venda e subtrair pelo valor do custo do material. Dessa maneira eu vou ter o lucro final do meu produto. Prontinho. Mesmo problema que ele eu vou ter que resolver. Então nesse caso aqui eu vou colocar uma função C, abre parênteses, vou dizer, eu posso pegar essa célula aqui mesmo do a G3 como referência, eu vou dizer que se ela estiver vazia, ponto e vírgula é para continuar vazio. Caso contrário, é para ele fazer essa opção aqui. Pronto. Resolvemos o problema. Atualizado. Pronto. Então, pessoal, como vocês puderam ver, não foi complicado nós colocarmos as nossas fórmulas. Nossa planilha ela já está toda pronta. E sempre quando vocês forem, por exemplo, fazer alguma alteração, pessoal, assim, ó, não apaguem nada da coluna G e não apaguem nada da coluna J, porque são as colunas que têm as fórmulas que nós fizemos manuais. Então, e a coluna F também. Caso contrário, a planilha de vocês vai dar problema, certo? Então eu vou simplesmente deletar esses dois valores aqui. No momento que eu deletei, a minha planilha ela ficou toda em branco, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula. Procurei explicar da melhor forma possível, tá? Para não complicar. Deixei o mais destrinchado as fórmulas para vocês verem como que realmente eu fiz essa parte da minha planilha, ou seja, da planilha pedido, certo? Na próxima aula, pessoal, vamos dar continuidade. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em sanar essas dúvidas de vocês, certo? Não esqueçam de curtir, tá? Deem o joinha de vocês aí, deixem o like de vocês, compartilhem essa aula, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, assim vocês vão ajudar o canal a se fortalecer cada vez mais, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.